Já pensou na possibilidade de construir uma casa de metal? Nunca ouviu falar? São as famosas casas containers, que estão cada vez mais ganhando espaço como um novo sistema construtivo. Quer entender um pouco melhor e ver como fica lindíssima? Acompanhe a nossa entrevista com o casal Elis e Honório de Urubici, na Serra Catarinense. Eles construíram uma casa fora de série e você vai adorar conhecer os detalhes desse processo. A entrevista começa já já. E hoje nós temos o prazer de conversar com a Elis e o Honório Nichelati, de Urubici, em Santa Catarina, que vão contar para a gente como é que foi a decisão de optar por um sistema construtivo um pouco fora do convencional, que são as casas containers. Primeiro, antes de mais nada, Elis e Honório, a gente quer agradecer a disponibilidade de vocês em ceder o tempo e contar um pouquinho da história dessa obra de vocês, viu? Legal. Não, a gente está bem feliz por ter vindo atrás, por ter nos encontrado, e a gente fica bem feliz também em poder compartilhar essa nossa história com a sua casa, nossa obra, sua dica, nossa obra, e compartilhar um pouquinho da nossa história. Muito legal, esse é o nosso objetivo. É a primeira coisa que eu queria saber é como é que vocês chegaram nesse terreno aí? Como é que vocês adquiriram esse terreno e qual era a ideia original? Bom, eu tenho uma história com Urubici que inicia na década de 90, né? Urubici e a bicicleta, vamos dizer assim. No ano de 2008, eu conheço a Elisângela, começamos a namorar e o primeiro passeio foi, obviamente, aqui em Urubici. Que legal. Depois de 2008, a gente praticamente vinha todos os anos, em várias vezes pelos anos, e optamos daí em procurar e adquirir um terreno aqui nessa cidade. E aí, 6 anos, né, Elis? 6 anos atrás, Uhum. nós compramos daí o imóvel. Ele fica no Morro da Igreja, aproximadamente no quilômetro 6, e se trata de uma área de 1.500 metros de altitude, de aproximadamente 4 hectares, rodeado aí pelas montanhas, pelas araucárias e pelas belezas dessa terra mágica que é Urubici. Realmente é uma terra maravilhosa, viu? Eu sou fãzaço de Urubici, adoro essa região toda catarinense, mas Urubici, particularmente, é uma cidade encantadora. Então, vamos falar uma coisa: vocês tinham o terreno, e naturalmente, quem compra o terreno, pelo menos a grande maioria das pessoas, já pensa em construir uma casa, né? Em dar um uso para esse terreno. Como é que foi isso na cabeça de vocês? Vocês pensaram muito, pesquisaram muito? Como é que se deu isso? Então, a gente demorou um pouquinho para construir a obra, porque Urubici tem um pouco de dificuldade de mão de obra. Então, e a logística do Morro da Igreja, tá? Eles estavam passando por um processo de o asfalto, eles Isso, estavam de melhoria do colocando de asfalto. melhoria do asfalto. Então, por isso que a gente demorou um pouco para iniciar essa obra. E resolvemos o ano passado, né, Mário? Isso, há uns Foi 2 anos 2 anos aproximadamente. aproximadamente, a gente resolveu. E a gente começou a estudar o que seria o melhor e também pela questão ecológica também, né? É, uma construção mais limpa, Limpa. né? Uma construção sustentável, como a Elis falou, ecológica. E aí vários materiais surgiram, vários tipos de obras surgiram, e aí a gente optou pela construção em container, que, ao nosso ver, de uma certa forma, trazia todas essas situações que é o que a gente procurava. Até porque, considerando que nós somos de Blumenau, a obra seria o Urubici, também teria a situação da distância, né, de acompanhar uma obra.
Então, a gente entrou em contato com o pessoal do container, que é Espaço Container. Espaço Container, que fica em Itajaí, fica próximo de Blumenau. E eles falaram, não, a gente consegue montar toda a estrutura aqui, tudo que vocês querem, e a gente leva tudo pronto para lá. Então, a gente conseguiria acompanhar a obra de perto. Então, toda a obra a gente acompanhou em Itajaí, que era pertinho de Blumenau. E ele veio pronto para cá. E essa, Vieram ao todo. essa decisão na cabeça de vocês foi uma coisa tranquila? Porque, claro, dá para perceber pela fala de vocês que há uma preocupação ambiental envolvida nesse processo, tal. Mas uma casa de metal não é uma coisa convencional. Vocês trabalharam isso numa boa? Quando vocês comentavam com as pessoas aceitavam numa boa? Não. É, Isso era dentro do container? a nossa, como nós também possuímos casa, apartamento, na verdade, no litoral, então a gente circula muito tanto pela BR-470, que margeia a nossa cidade de Blumenau, assim como também a própria 101, que nos leva até o litoral, e todo caminhão que trazia um container em cima, a gente ficava simplesmente assim, né, imaginando, viajando e conversando como seria morar dentro do negócio daquele que os caminhões eles transportavam. Até teve uma situação também de aí quando a casa veio para cima, veio em caminhão e foi muito bacana. Foi uma experiência bem interessante você visualizar a sua casa Chegando chegando em caminhão. literalmente em cima de um caminhão. Vocês vão Foram perceber três, na que verdade. algumas perguntas que a gente vai acabar fazendo, para vocês podem parecer óbvias, mas para quem está assistindo, é um tipo de construção diferente e aí surgem inúmeras dúvidas, né? Uma delas que eu acho fundamental é com relação ao projeto. Como é que é isso? Vocês, porque o container ele tem uma limitação natural, né? Eles têm um formato meio que padrão, né? Quando vocês chegam lá, vocês definiram fazer com a empresa Espaço Container, vocês chegaram lá, qual era a flexibilidade que vocês tinham para dizer o que vocês queriam? Como é que isso funciona? Eles foram muito flexíveis, assim, muito flexíveis. Tipo, pode fazer o que quiser dentro do container. Como quiser, a obra que quiser, o jeito que quiser, eles dividem como quiser. No primeiro momento, a gente tinha optado por uma casa de aproximadamente 45 a 50 metros quadrados, e depois a gente optou por uma casa de 60 metros quadrados. Isso significa dois containers de 40 pés cada, né? Onde eles daí sofrem a união, e dentro dele você, como eles falou, é livre, né? E o próprio espaço container também, a empresa deixou a gente bastante livre de decidir o que a gente queria colocar aqui dentro. Fomos acompanhados também por uma arquiteta e um arquiteto, e também nos davam aí várias dicas, enfim, para que a gente pudesse ter o suficiente, vamos dizer assim, aqui em cima na montanha. E aí, em cima dessa liberdade que vocês colocam que tiveram na parte interna dos containers, o que para vocês era fundamental? Que vocês queriam que tivesse, que vocês já chegaram dizendo, olha, isso aqui para a gente é básico. Aí eu aconchego, assim, a estrutura, assim, que, tem que, é um container, mas eu tenho que ter o aconchego de uma casa, né? O acolhedor, quentinho, que a gente não queria passar frio, porque aqui em cima é muito frio. Então, acho que esse daí foi o ponto. Para ser até bem específico, assim, acho que a primeira coisa que a gente não abriu mão foi o vidro duplo, né? O vidro duplo de PVC. Assim, até por isso que eles falou na questão de ter uma casa extremamente aconchegante, né? Bastante térmica. E o container a gente vem percebendo, né? Meu ótimo. Que é muito bom em relação a isso. É importante também a gente destacar que sim, ó, o nosso container é o modelo reefer, né?
que é aquele que eles usam aí para temperaturas baixas, frigoríficos, enfim. Então, nós temos aí, naturalmente, do próprio container, um sistema todo térmico em relação a isso. Com o vidro duplo em PVC, e aí a empresa que trabalhou conosco, né, foi a Tomelin. Nós estamos extremamente satisfeitos em relação a isso. Vamos por partes, né? Primeiro, essa questão do conforto térmico. O Honório já deixou claro que essa característica do container seria fundamental num clima como esse que vocês têm aí, né? Um container convencional provavelmente traria dificuldades para vocês, né? Sim, 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 bastante. Não só a construção em container em si, né? Qualquer construção aqui na montanha, a 1.500 metros, então assim, o clima de Urubici, a gente costuma dizer que você, em um determinado dia, você visualiza todas as estações do ano, tá? Num único dia. Muito vento, né? Temperatura alta, bastante temperatura baixa. Então, automaticamente, essa oscilação, a gente percebe que o container ele vem suprindo aí as nossas necessidades. Os materiais que são utilizados, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, silicone, por exemplo. O silicone que no nível do mar é tranquilamente fácil de se usar, por exemplo, na parte exterior de uma construção, aqui em cima, automaticamente, é praticamente jogar dinheiro fora, utilizando qualquer tipo de silicone fora, sabe? Por essa oscilação de temperatura. Ok, ok. E você falou dessa questão do envidraçamento, e isso acho que é uma característica também do imóvel de vocês, porque para quem imagina uma casa container como se fosse uma grande caixa fechada, a de vocês tem uma iluminação natural muito grande, né? Vocês privilegiaram essa coisa do vidro, né? Isso foi tranquilo no projeto? Foi muito tranquilo. Todos os cortes que a gente quis fazer de vidro foi super aceitado, não teve problema nenhum. Isso é importante também para aqueles que optam pela construção em container, né? A facilidade dos cortes, né? Que a estrutura ela proporciona. Claro que tem que manter algumas questões fixas, né? Do próprio container em si, mas os cortes aí os arquitetos se divertem, né? Com Com certeza. cortes, aberturas, enfim, Divisões também. divisões, Tanto é que exatamente. assim, no nosso até tens o filminho ali, tipo, tem duas suítes, são pequenininhas, mas as duas suítes tem um lavabo e foi feito todos os cortes, todas as medidas que deu bem certinho e não teve nenhum problema. E até encaixando numa pergunta anterior, você colocou a questão do limite, né? E, por um lado, o limite de construção num container, ele é extremamente econômico, né? Por exemplo, diferente de uma casa de alvenaria, vamos aumentar um pouquinho aqui, aumentar lá, sobe piso, faz isso, faz aquilo, e automaticamente, na hora da construção, a gente não vê, né, o dinheiro depois que automaticamente também aumenta, né? Então, no container não tem disso, né? É aquilo ali, acabou, e Não isso tem é puxadinho, né, Honório? bem puxadinho. Não tem puxadinho, né? E isso é importante, porque também economiza e isso é muito bom. Claro, claro. Internamente, vocês falaram aí das divisões, né? Internamente, como é que fica? Porque externamente eu imagino que seja mais pintura mesmo, né? Mas internamente, o que tem, além do container, da parede do container, o que você tem de acabamento e como são feitas essas divisórias de cômodos? É feito no próprio ato do container ou é feito em drywall, por exemplo? Acho que um pouco de cada, né? Um pouco dos cortes, é utilizado um pouco do material do container, também um pouco em drywall, né? E internamente a gente optou por madeira, teto, parede e chão. Ele é todo revestido de madeira. É o revestimento, né? Então, Até que são as pessoas que entram aqui, que vêm aqui, olhem e falam, meu Deus, mas isso nem parece que é um container, não parece que a gente está dentro de um container. e a gente, por isso, né,
Também a gente optou, por exemplo, nos quartos, deixar uma parede com o material do container, né? Então, assim, o metal. Por exemplo, assim, quando a pessoa está dormindo ali, eventualmente puxou a coberta, encostou um pouco, vai ver que está no metal ali, até para que fique claro que a construção é nesse estilo, né? Mas a grande maioria aqui do revestimento realmente é em madeira, é tipo uma madeira naval, assim. Que foi Ok. feito Que também deve ter um efeito termoacústico aí, né? Total, total, com os vidros fechados, você não ouve absolutamente nada lá fora, né? Nós temos aqui uma média de diferença quando estamos com a lareira, né, com o calefator ligado, nós temos uma diferença de 10 graus de temperatura tranquilo, assim, de fora para dentro de casa. Isso aí é muito claro, isso aí, e claro, no inverno, inclusive, até diferenças maiores, né? Legal, legal. E vocês puderam acompanhar esse processo de fabricação? Digo assim, ir até a empresa e ver eles construindo? Como é que foi isso? Sim, a gente ia diversas vezes lá na empresa, que, como eu falei, era perto, né, do nossa casa. Conseguimos ir lá, escolher a cor da parede, escolher qual material, foi muito tranquilo. Tinha diversas opções, então essa parte foi bem tranquila de optar por tudo que a gente queria. Ok. E em termos de tempo, demora muito? Como é esse processo de fabricação da casa? Bem mais rápido que uma construção. É bem mais rápido, né, que uma construção, de que uma construção tradicional, vamos chamar assim, né? Ela é bem mais rápida. A demora, vamos dizer assim, realmente vai ser a preparação do terreno e aí os adendos, né? Então, assim, a questão hidráulica, a questão elétrica, que seria extra, né? Casa, vamos dizer assim. Então, assim, da onde vem do poste até o container, a própria questão dos canos, de água, iluminação, enfim, essa parte aí demora como qualquer outra, normal. Mas a construção em si, ela é muito mais ágil, muito mais rápida, né? Você deixou pronto todo o local, o caminhão vem, coloca a casa ali, faz a união e dali para frente é muito, mas muito mais rápido que uma construção tradicional. Eu ia justamente tocar nesse ponto que você citou, Honório. Porque tem um trabalho que tem que ser feito no terreno, né? Imagino que vocês tenham que ter feito um radier, né? Um alicerce ali para o local em que foi colocada a casa e tinham que estar com os pontos de elétrica, hidráulica, esgoto, já preparados em locais previamente definidos, né? Enfim, isso tudo foi feito, né? Então, mas na verdade também a construção em container, ela aceita bem esses locais que a casa vai em cima. Claro, muito vai depender da questão do terreno, né? E isso aqui na montanha, isso ajuda bastante, né? Nós temos um solo com bastante pedra e bastante rígido, que aceitou bem, né, as estruturas para que depois o container pudesse ser colocado em cima e aí, consequentemente, feita a união das duas peças, vamos dizer assim. Legal, legal. E aí, vocês comentaram que a casa chegou num caminhão, né? Ela tem um processo de transporte até o local, né? O terreno. Depois que ela é colocada, que se faz as ligações necessárias, tal, o que precisa ser feito? Ela já vem pronta? Tem alguma coisa que precisa ser feita no terreno? Né? O que que a gente fez? A casa ela veio em 3 caminhões, né? Foram 3 caminhões. Aí quando chega, eles fazem como é que é? A união. A união nos containers, né? Feita a união nos containers. Aí o passo seguinte foi, a gente fez uns móveis sob medida, né? Com a marcenaria. Aí logo em seguida, a marcenaria veio, colocou os móveis e a gente fez o deck, assim, cortina, esses acabamentos. Isso resumidamente, foi isso aí, né? É Aí, mais um claro, trabalho de decoração mesmo e montagem de imóveis. Basicamente é isso. Isso aí.
Tanto é que, vamos por essa parte de a hidráulica. A A hidráulica hidráulica. foi feito tudo pelo espaço container, eles fizeram tudo. A iluminação, feito tudo por A parte eles. elétrica, a Eles parte ficaram, acho que uma hidráulica. semana aqui Isso. e Deixaram tudo deixaram pronto. tudo pronto. Depois foi só fazer as ligações. Claro, a gente tinha a questão de fosse filtro, a questão também da água, a questão da luz, já tudo previamente pronto, né? E aí só fazer os devidos encaixes e tal, e estamos aí com a casa. A sensação que a gente tem, pelo menos eu, quando vi as imagens, isso me ficou presente, é de que a casa container ela tem uma característica meio minimalista de construção, né? Uma coisa mais clean, mais prática. É mais ou menos nesse sentido que vocês É, imaginaram também? a gente sempre falava, sempre comentava com a Nora assim, ai, aqui eu não quero quadro, eu quero vidro, porque nossa paisagem tá lá fora, O né? quadro está aqui atrás de nós, entendeu? Sem dúvida Então, nenhuma. assim, não tem muitos detalhes, né, assim, de Decoração. decoração. A gente consegue perceber que as coisas elas são compactas, mas elas funcionam muito bem Sim, dentro do espaço da casa container, né? Não há um bloqueio, a coisa flui dentro da casa e vocês tiveram um extremo bom gosto na decoração de cada um desses espaços. Mas uma coisa que me veio na cabeça como é que é a questão da manutenção? Se a gente for comparar, por exemplo, com uma casa de alvenaria convencional. Hum, Bom, nossa, fácil. fácil, Pois é uma casa de 60 metros quadrados, né, Flávio? Então, assim, muito tranquilo. a limpeza é relativamente rápida, né? É, temos as questões relacionadas a uma casa de montanha, né? Então, assim, as dificuldades de ser distante da cidade. Tem uma questão relacionada um ponto importante, a questão do teto container, né? Muito se acredita, por exemplo, assim, que a parte de cima ela pode ser bastante utilizada, né? Isso tem que tomar muito cuidado, tá? É relativamente frágil, vamos dizer assim, não comporta algazarras em cima do teto, mas também essa casa ela te dá uma opção de você tornar livre lá em cima. A gente optou por uma grama sintética, né? A gente fez também a manta asfáltica por cima para ainda mais auxiliar nas questões relacionadas à união deles, para não ter nenhum problema de infiltração. E também depois, por uma questão estética, a grama sintética. Mas, de uma certa forma, também é livre para se trabalhar lá em cima para o que se quiser, sabe? Tetos ecológicos. Tem muito aqui em Urubici já residências com teto ecológico, fica muito bonito e, em cima de container, então ficaria o máximo, né? A gente optou por uma grama sintética depois da manta asfáltica. A manutenção é a mesma que se tem em qualquer Em qualquer casa, caso, assim, nada, muito, nada muito diferente. tranquilo. Nada diferente. Vocês procuraram buscar por onde esses containers passaram, alguma coisa, tem resgatar essa história? Especificamente assim, o resgate da história deles, não, né? Apenas nos certificamos de que não carregou e transportou nenhum produto químico, né? Mas a gente optou, né, Elis? Por exemplo, assim, essa questão de umas características específicas do container, os fechos, né? Das portas e tal, então assim, que é para a área dos quartos, a gente deixou isso aí, né? A gente não consegue abri-los e tal, mas quando visualiza, você observa, né? Eles Uhum, uhum. específico, lá em cima, onde nós temos uma parte de um container onde tem a caixa d'água, as ferramentas e tal, ali dentro dele tem todos aqueles adesivos, aquelas coisas todas e tal, da empresa. Então, isso tá tudo lá, é bem interessante. Porque é interessante e acaba batendo um pouco com essa ideia de construção industrial, né? Uma coisa mais rústica. Essa questão Isso. da construção industrial também a gente optou, por exemplo, para ligar e acender a luz, né? As teclas e tal, a gente fez ela toda por fora, né? Com aqueles canos, né? Literalmente lembrando indústrias, fábricas e tal. Ficou bem bacana.
bem bacana. E hoje, quando vocês olham para essa obra, vocês já têm ela há algum tempo, né? Qual que é a avaliação que vocês fazem? Se alguém vier para vocês e falar, nossa, se você tivesse que comparar com uma construção convencional e a casa container de vocês, como é que vocês avaliariam? Eu sou totalmente feliz. Não, eu gosto muito daqui. Não trocaria, tipo, deveria ter feito um outro tipo de construção. Não me arrependo. Gosto muito, porque, como eu falei, a gente é um container, mas se sente dentro de uma casa de alvenaria, assim, uma casa. Uma casa de construção tradicional. É. Sim, Uhum, dentro dela, você lembra que está num container quando você se depara uhum. com algumas paredes em aço, em metal, né? Como a gente optou em alguns lugares até do quarto. É, por exemplo, na área aqui onde a gente está, que é sala-cozinha, aqui praticamente você não visualiza que você está dentro de um container, sabe? Se você está aqui dentro, você até esquece que é esse tipo de construção. E a gente coloca o nosso container tá para alugar, a gente aluga também através do Airbnb, né? O Ares da Montanha. E graças a Deus, todos os hóspedes que vieram adoraram, porque a intenção deles, assim, como é que é dormir num container, né? Muita gente, como que é dormir no container? E aí vem, dorme e fala, meu Deus, mas isso é muito legal, adoramos. É uma sensação totalmente diferente, mas realmente parece estar dentro de uma casa. Então, todo mundo elogia bastante. E os quartos lembram muito cabines de navios, né? De cruzeiro, né? Ao Sim, dormir, sem principalmente com as dúvida. questões de e tal. Mas é bem interessante mesmo. E fica aí a dica, né? Para quem quiser esse tipo de construção, acho que vale Legal. muito a pena. Eu não queria conversar com vocês sobre valores, mas não tem como eu não perguntar se vocês devem ter feito algum tipo de comparação. Proporcionalmente, a obra de vocês, da Casa Containers, se fosse comparar custo com uma obra convencional, de alvenaria convencional, vocês avaliam que o custo seria o mesmo, um pouco mais alto, um pouco mais baixo? Um Vocês pouquinho têm mais isso baixo, na acho que uns cabeça? 30%. Certo. A gente não sabe direito a porcentagem, mas assim, um pouco mais barato, É que, isso é seria. que, é que, é Não. que, na verdade, assim, né? Por exemplo, a empresa Espaço Container, ela nos proporcionou uma obra, por exemplo, fechada, um pacote fechado. Ó, Uhum. temos isso aqui. Aí é um determinado valor. Automaticamente, quando você começa a fazer as substituições, né, Claro. como qualquer construção, é o metal, é a decoração, é o que você vai optar relacionado à parte elétrica, à parte hidráulica, às características e qualidades dos materiais. Então, na verdade, você pode tanto diminuir bastante o valor do metro quadrado em relação a uma construção tradicional, vamos chamar assim, ou praticamente também ter uma equivalência em relação ao valor do metro quadrado. Muito vai depender também do que você opta. Uhum. Voltando a falar, nós não abrimos mão, não queríamos abrir mão de jeito nenhum do vidro duplo em PVC, para a gente ter essa tranquilidade e segurança na questão de clima, temperatura aqui de cima. Isso automaticamente jogou o metro quadrado bem maior do que se a gente tivesse optado Pelo- por vidro comum, né? isso. Então, é por esse ponto. Na verdade, a construção em si, container, ela sai bem mais em conta, né? Aí depende do material que a pessoa resolva colocar, Aí o né? céu é o limite. É. Claro, E com só que assim, certeza. uma coisa certa que foi muito mais rápida Sim, sim. do que uma obra normal, Moral né? tradicional, exatamente. E Foi muito mais limpa, né, rápido. Elis, também, né? Limpa, limpa, muito limpa, muito limpa. A gente não queria realmente essa questão de muito material, muita sujeira, Porque um dos muita. problemas da alvenaria é o entulho que ela gera, né? Isso. E aqui Exatamente. nada, nada, Praticamente nada. Praticamente nada. nada. Até que assim, nunca nem precisou chamar aquele coisa de entulho para colocar nada, Não, nada. não, nunca precisou chamar. E hoje, Tudo quando nós vocês olham para reaproveitamos. essa obra pronta aí, e dão de cara com essa paisagem maravilhosa,
como é que é o sentimento, né? Depois de ter feito tudo isso, ter tido essa opção e ido atrás para concretizar esse, que eu imagino que foi um sonho de vocês, como é que vocês se sentem quando vocês têm como desfrutar disso, como estão desfrutando agora? Meu Deus, só alegria. Felicidade, satisfação, realização, né? É. Como a gente falou antes, assim, a gente tem uma história com o Urubici, né? O nosso filho gosta muito de vir aqui para cima também, né? Fica perguntando se falta bastante para a gente ir embora e curte o ambiente. A gente fez também alguns espaços aqui para que ele possa vir aqui também curtir bastante. Então, felicidade, alegria. Não, estamos muito felizes, muito realizado, não se arrependemos em nada, tipo de, deveria ter feito uma obra tradicional, não, nem um pouco. Se tivesse para fazer de novo, faria novamente. Assim, show, Que show de legal. bola. Que legal. Bem E da feliz. nossa parte, só gratidão por vocês terem aberto a casa de vocês e contado um pouquinho a história dessa obra, viu, gente? E você que está Ah, aí assistindo o nosso canal, se por acaso gostou da entrevista, dê um like, se inscreva, divulgue. E se você tiver feito alguma obra de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer enorme em te entrevistar, tá? O Sua Dica, Nossa Obra, volta na semana que vem. Até lá!